tema de hoje é um tema bem interessante. Não é um tema que eu costumo falar por aqui, mas tem muita conexão com o estilo de vida que a gente vem falando aí desde que eu comecei aqui a profissionalizar o meu Instagram, né? Então, assim, o áudio tá ótimo. Obrigada, Flávio. Valeu. Muito obrigada. E bom, gente, vão mandando aí as sugestões de vocês, tá bom? As perguntas, os comentários. O legal de estar ao vivo é poder interagir, né? A gente poder trocar ideia aí sobre esse assunto. Mas mesmo que vocês depois assistam lá no meu canal do YouTube, tá bom? Todas as lives, elas ficam gravadas lá no meu canal no YouTube. O link eu deixei hoje nos meus stories, mas ele também tá na minha bio aqui do Instagram. Então, quem ainda não me segue, se inscreve lá no meu canal, me dá uma força, porque ele tá pequenininho ainda. Então, preciso aí de conexões, de seguidores, enfim. Bom, então voltando agora já de uma vez ao assunto, é um assunto assim que tem tudo a ver com a medicina do estilo de vida, né? Porque hoje em dia as pessoas, elas tendem a ter filhos mais tarde, né? Na época lá das nossas avós, as mulheres, elas tinham filhos, as mulheres e homens, né? Dos 20 anos. E hoje em dia, por conta da nossa mudança de ritmo, da nossa mudança do jeito de viver, as pessoas estão tendo cada vez filhos mais tarde e em menos quantidade, né? Porque antigamente as mulheres tinham filhos aí, 8, 10 filhos, e hoje a média de 1 ou 2 filhos por casal, isso dependendo do país. Tem país que a densidade demográfica tá até diminuindo porque as pessoas não têm mais filhos, tá? E aí, em muitas... Tudo bem? A conexão tá muito, muito ruim, eu acho. Então, assim, em muitas rodas de conversa de casais que eu conheço, não só de casais, mas de mulheres, de homens, enfim, existe esse assunto muito da questão de ter filhos, né? Dessa dificuldade que as pessoas têm nos dias de hoje para engravidar, para ter filhos biológicos, tá? Não estou falando de filhos adotivos, nem nada disso. A gente vai falar sobre filhos biológicos, que pedir a licença, né, para os meus colegas ginecologistas, urologistas, principalmente aqueles que são especialistas da área, né? Eu peço desculpas se eu usar algum termo aqui que já tá mais moderno, né? Ou algo que não... O Flávio disse que quer ter 4 filhos. Beijo a Deus, Flávio. Beijo a Deus. Então eu peço desculpas pra vocês, porque assim, eu não sou especialista da área, mas eu vou falar um pouquinho sobre a visão do estilo importante e no fim vocês vão ver como as coisas se conectam, tá? Então assim, eu separei aqui algumas coisinhas pra falar aqui pra vocês. E uma coisa, pessoal, se vocês conhecem alguém que tá tentando engravidar, que tá tentando ter filho biológico e não tá conseguindo, vamos lá. Pega esse aviãozinho aqui, ó, encaminha esse vídeo pra quem você conhece, tá? Porque esse vídeo aqui vai ser muito especial, vou falar muita coisa legal que você já vai poder começar a aplicar hoje, caso você queira aí estar pensando em engravidar ou ter filhos, tá bom? Então a primeira coisa a se falar, o que é infertilidade, né? Um termo que não se usa mais hoje em dia, mas considera-se uma pessoa infértil, aquela pessoa, ou um casal infértil, né? Aquela pessoa que naturalmente está tentando engravidar sem uso de nenhum tipo de método contraceptivo por pelo menos 1 ano e tendo relações sexuais com frequência distribuídas no ciclo menstrual da mulher, tá? Porque não adianta falar que tá tentando engravidar, que tá querendo engravidar, se a pessoa não tem relações sexuais com frequência, tá? Com frequência, a literatura fala pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, tá bom? Então, assim, depois de 1 ano é que a gente precisa começar a pensar se tem algum problema aí, né, que tá impedindo. Normalmente, a chance de uma pessoa engravidar numa relação sexual, conforme esse ritmo vai ficando um pouquinho mais constante, tá? Então, isso pode chegar até 80%, dependendo da frequência. E aí, assim, salvo problemas fisiológicos relacionados à anatomia, tá? Problemas genéticos e problemas hormonais de outras causas, a indicação de mudança de estilo de vida é uma das primeiras coisas que o médico
da reprodução humana, do ginecologista, do urologista, é que ele vai pedir para aquele casal, para aquela pessoa que está tentando engravidar, para que ela mude, tá? Porque já existem muitos estudos que demonstram que o estilo de vida interfere não só naquela coisa que eu sempre falo aqui sobre o impacto nas doenças crônicas, mas também na fertilidade das pessoas, tá? Escolhi, assim, várias revisões de literatura, então vou falar sobre alguns aspectos que eu já venho falando aqui relacionando a outras questões, tá bom? Então a primeira coisa é a gente falar sobre obesidade, tá? Então assim, não só a obesidade, mas também a desnutrição, elas são causas de infertilidade, de problemas para engravidar. Por quê? Porque tanto a obesidade quanto a desnutrição, elas vão causar desequilíbrios hormonais, né? O desequilíbrio hormonal vai fazer com que seu ovário não funcione bem, com que os seus espermatozoides não sejam fabricados de forma correta. E isso vai acarretar em problemas aí, tanto na parte da concepção, quanto na parte no endométrio, né? Então isso vai causar alguns problemas. Então, para as mulheres, principalmente vai causar disfunção ovariana, né? Não sei se vocês já viram mulheres atletas, assim, que são muito magrinhas, né? Que tem aí falta de gordura no corpo, elas têm baixíssimo teor de gordura no corpo, elas não conseguem produzir hormônios adequadamente. Então elas têm alterações no ciclo menstrual, elas chegam a ficar até sem menstruar, e isso, caso ela esteja pensando em engravidar, isso vai prejudicá-la, tá? E da mesma forma, a idade, né, ela vai alterar aí todo o nosso metabolismo, tanto de insulina quanto na produção hormonal. Ela vai ser favorável à síndrome do ovário policístico e outra, a resistência à insulina, que também vai causar problemas aí para produção e para ovulação adequada, tá bom? E para os homens, isso vai alterar principalmente na quantidade dos espermatozoides que são fabricados, tá? Então, muitos homens, quando vão fazer pesquisa, né, sobre fertilidade, a primeira coisa que o médico pede é um espermograma. E ele vai ver o quê? A quantidade e as características desses espermatozoides que estão sendo produzidos, para ver se eles estão adequados ou não, né? Então, tanto a obesidade, principalmente, ela vai causar. Além disso, isso também vai atingir a produção de testosterona, que é também um hormônio super importante para os homens nessa produção adequada de espermatozoides. E aí, né, vem a famosa, que eu sempre venho dizendo aqui, a nossa queridinha atividade física. Então, a atividade física, o que ela faz? Ela faz com que a gente consiga manter o nosso peso de forma adequada, um peso normal, para que o nosso metabolismo funcione, para que os nossos hormônios funcionem, para que as nossas gônadas funcionem, para que a gente consiga aí ter a finalidade de ter um bebezinho, tá bom? A segunda coisa que é super importante nesse aspecto é o sono, tá? Então, assim, como vocês já sabem, né, o sono é um dos pilares aí da MEV, da medicina do estilo de vida. Então, assim, os distúrbios do sono, eles estão relacionados principalmente também à quantidade de espermatozoides produzidos. Então, se o homem tem uma frequência de noites de sono ruins, ele vai ter uma baixa produção de espermatozoides, tá? E nas mulheres, você vai ter alteração das glândulas suprarrenais, né? Que vão gerar aí mudança também nesse ciclo de produção de hormônios, fazendo com que os ovários também não funcionem aí de uma forma adequada, tá bom? O Flávio colocou atividade física, uhul, exatamente, né? Inclusive, a prática do sexo já pode ser considerado, né, como uma atividade, mas a gente tem que entender que a gente precisa praticar atividade física com frequência, caminhada, bicicleta, aquela coisa toda que a gente já fala aqui, que é justamente para manutenção do peso, para não ter alteração, para não ter acúmulo de gordura, e a gente não. Outra coisa que eu acho que é super importante falar aqui é o consumo exagerado de álcool, tá? O consumo do álcool também tem vários estudos que correlacionam o uso exagerado do álcool com infertilidade, tá? Os estudos, eles não são muito consistentes, tá? Mas, principalmente para as mulheres, se você tá nessa fase de tentante, o ideal é não fazer uso de nenhuma bebida alcoólica. Ainda não digam 100% que vai alterar a fertilidade, a gente sabe que nas primeiras semanas onde tem lá o concepto, vamos supor que você foi lá e engravidou.
nas primeiras semanas é onde a gente tem a formação de todos os órgãos, né? E o álcool, ele vai alterar muito nisso. Então, se você é uma tentante, se você é um tentante, principalmente para as mulheres, o ideal é evitar o consumo de álcool. Porque vai que você engravida e você começa a beber, isso pode alterar aí na formação do concepto, tá bom? Que mais? Vamos lá. No caderninho aqui, né? Pra não deixar eu ficar viajando na maionese, né? Nos homens, então, o efeito no espermograma foi correlacionado quando quando há um consumo mais exagerado por dia. Isso vai alterar não só a qualidade dos espermatozoides, mas também a quantidade, tá? E alguns estudos, gente, olha que interessante, falam que, sabe o lúpulo da cerveja? Então, aquela cerveja mais pura, ela é super rica em lúpulo. E aí ela pode também estar relacionada com a baixa produção de testosterona, né? E como eu já falei anteriormente, a testosterona é super importante pra gente ter uma produção de espermatozoides adequada, tá? E não só a produção, mas também tá relacionado à libido, né? Então, pra ter ali a relação sexual, precisa ter a libido, então os hormônios também precisam estar bem. Outra coisa que é super importante, a quarta coisa, é o tabagismo, tá? Ainda que aqui eu não fale muito sobre isso, porque eu entendo que a minha audiência é uma audiência que não pratica o tabagismo, acho que é super importante falar, porque por mais que você não fume, mas se dentro da sua casa tem alguém que fume, seja o homem ou seja a mulher, indiretamente a gente tá inalando ali aquelas toxinas do cigarro. Isso também vai impactar. Eu demonstro que mulheres tabagistas, mulheres que fumam, elas têm 2 vezes mais chance de serem inférteis do que os homens, tá? Então, do que os homens não, perdão, do que mulheres que não fumam. Então, tem 2 vezes mais chances de serem inférteis, tá? Isso é uma coisa, acho que é super importante. E além do cigarro, né, causar aquela coisa do câncer de pulmão e tudo mais, o excesso de substâncias que tem ali também causa alterações genéticas nos óvulos, né? Então, ainda que a pessoa não tenha dificuldade para engravidar, o tabaco causando aí alterações importantes no concepto também. Então, se você tá nessa fase que tá querendo engravidar, evita fumar e evita também estar perto de pessoas que fumem constantemente, porque isso também atrapalha bastante essa questão da concepção, tá? Além disso, o cigarro também causa alterações do endométrio. O que é o endométrio? É aquela camada mais interna do útero que fica ali tipo um colchãozinho, ali tipo uma cobertinha, esperando o óvulo fecundado para nidar o movimento. Então, o cigarro também causa alterações no endométrio, evitando ali que, ainda que o óvulo tenha sido fecundado, que ele grude no útero e que ele consiga se desenvolver de forma saudável, tá bom? Gente, tá indo muito rápido, vocês estão gostando, tem alguma colocação, tem alguma coisa que vocês estão chocados sem saber, ou tem, isso aí, tudo aí eu já sabia, comenta aqui pra mim o que vocês estão achando, o áudio tá bom, né, dá um feedback pra mim que eu preciso saber como que vocês estão indo aí, se o assunto tá muito rápido, porque é um assunto um pouco denso, né? Ele sai um pouquinho do que eu tô acostumada a falar aqui, mas eu acho que é um assunto super importante, principalmente na nossa faixa etária, né? Dessa galera aí que já passou dos 30, dos 35 e que tá querendo ter um filho. E aí, gente, aproveitando até esse gancho pra mostrar pra vocês, porque eu sempre falo que a gente precisa ter hábitos saudáveis, porque a gente tem mais saúde, mais longevidade e tal. Mas, se vocês perceberem, tudo isso que eu falei aqui são coisas que eu já venho falando há muito tempo, né? E que realmente a gente aplica num problema atual. A gente não tá pensando lá no futuro, a gente tá pensando no atual, né? Tem uma pergunta aqui. Mulher depois dos 36 corre o risco de não ter filhos? Bom, é assim, Flávio, ela corre o risco se ela não quiser ter filhos, tá? Uma diminuição na viabilidade dos óvulos, tá? É por isso que tem essa moda, né, que as mulheres mais jovens, elas têm congelado os óvulos, tá? Que é pra deixar os óvulos ali mais bonitinhos, mais jovens.
Mas não quer dizer que aos 36 anos ela não possa engravidar, tá? Como eu falei, o ideal é assim, ó, pensar, há pelo menos um ano estão tendo relações sexuais com frequência, distribuídas ao longo do ciclo menstrual, de pelo menos 3 a 4 vezes por semana, né? Não tem nenhum desses hábitos aqui ruins que eu tô falando. A partir de um ano é que a gente considera um problema de fertilidade. Aí o ideal sempre é procurar um ginecologista, né, ou um urologista, porque o importante é a gente entender, gente, que o problema de infertilidade, ele não tá só relacionado à mulher, tá? Ele também pode estar relacionado ao homem, ou pode ser um problema dos dois, tá? Então, o ideal é fazer alguns exames, como eu falei. Inicialmente, sempre fazer um espermograma, fazer um hormônio antimileriano para ver como é que tá ali a reserva ovariana, né? Então, sempre buscar um médico, principalmente um ginecologista e um urologista, para fazer aquela coisa mais básica. E se ele detectar que realmente há um problema de fertilidade, procurar um especialista, tá? Mas não existe essa coisa de não poder ter mais filhos, tá? Porque desde que a mulher sexuais com um homem que produz espermatozoides viáveis, ela pode ficar grávida, tá? Agora, se isso não está acontecendo, precisamos ver, porque são muitas e muitas variáveis, tá? Agora, esse outro fator que eu vou falar aqui, gente, que é o estresse, eu acho que é um dos mais importantes, porque ele vai causar N problemas, desde diminuição da libido, fazer com que o casal não tenha vontade de ter relação sexual porque tá muito cansado, porque tá estressado, porque quis matar alguém ao longo do dia, tá? E chega no final do dia, não tem mais disposição pra nada, tá? Seja porque a gente tem uma rotina super louca de trabalho e de N coisas, então assim, o estresse é um dos principais. E o que eu achei de interessante foi que o estresse, ele é um dos principais causadores da diminuição da taxa de relações sexuais entre os casais. Isso foi uma das coisas mais interessantes que eu li. Nos homens, né, o estresse, ele diminui a concentração dos espermatozoides dentro do esperma, que é produzido pelo homem, tá? E na mulher, a mesma coisa. Lembra daquela coisa do cortisol, que eu sempre falo pra vocês, que o estresse, ele causa excesso. E esse cortisol, ele vai alterar a nossa função do hipotálamo. O que é o hipotálamo? É uma região do cérebro responsável por produzir vários hormônios. E esses hormônios, eles fazem uma cascata no nosso organismo, tanto correlacionando tireoide, gônadas, ovário, útero, testículo, produção de testosterona, produção de progesterona, produção de estrógeno, produção de todos os hormônios aí que estão envolvidos no nosso sistema sexual, tá? Pais vilões. E aí, ele vai causar principalmente ciclos anovulatórios, né? Que são ciclos anovulatórios? São ciclos menstruais onde a mulher não libera nenhum óvulo. Então, se ela não libera óvulo, também não adianta ter ali as relações sexuais necessárias, porque não vai ter óvulo para fecundar, tá? Então, o estresse, ele vai causar esse problema que, ao meu ver, é talvez o principal de tudo isso, tá? Salvo o cigarro, que eu acho que é o pior de todos. Uma outra coisa muito interessante que eu encontrei também na literatura sobre o assunto é em relação à exposição ao sol e à vitamina D, tá? Principalmente a exposição ao sol, de manter os nossos ossos saudáveis, né, de evitar problemas como osteopenia, osteoporose. A exposição ao sol, ela está intimamente relacionada com a produção de melatonina. O que é melatonina? É o hormônio responsável pelo nosso sono e pelo nosso ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano, ele também está muito ali intimamente ligado ao quê? À produção de cortisol. Então, por mais que a gente ache que não tenha muito a ver, a exposição ao sol, principalmente pela manhã, ele vai fazer uma regulação desse nosso ciclo e fazer com que a gente produza cortisol de forma adequada e fazendo com que a gente não tenha alteração hormonal, tá? Então, quando a gente vai falar aqui sobre higiene de sono, a exposição ao sol pela manhã é uma das estratégias mais legais para você poder evitar esse problema. Tá? E a vitamina D é a mesma coisa. Baixa de vitamina D está relacionada à ansiedade, à depressão, a problemas ósseos, né, propriamente ditos, e também a problemas de fertilidade. Inclusive, gente, tem estudos que falam
que quando você tem baixa de vitamina D em mulheres que têm endometriose, mioma, ovários policísticos, quando você começa a fazer a reposição adequada da vitamina D, você tem melhora de sintomas e sinais dessas doenças, né? E a gente sabe que essas doenças que eu citei aqui são doenças que muitas vezes impedem a mulher de acreditar que ela possa engravidar. Mas não é impossível, né? É possível sim, mesmo tendo mioma. Mas os aspectos que você pode controlar, um deles é a vitamina D, que vão alterar aí o seu metabolismo para que você possa continuar aí tentando ter o seu lindo bebezinho, tá bom? Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tem algumas perguntas, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um comentário do Léo. Acho que atualmente mulheres se cuidam mais nesse sentido do que os homens, mas é extrema importância ambos terem esse tipo de cuidado e procurar ajuda médica quando necessário. Exatamente, Léo, porque assim, ó, ainda que seja um casal super equilibrado, nossa, aquela coisa super de boa, se passou desse 1 ano, o ideal é sim procurar um médico pra ver se tá tudo bem, né? Mas se a gente for pensar que anualmente a gente tem que eles precisam fazer investigação de câncer de colo de útero, homens precisam fazer investigação de câncer de próstata, de intestino e outras mais, já tá dentro ali da sua rotina de rastreamento de doenças. E aí, normalmente, as ginecologistas perguntam mais para as mulheres, né? Dificilmente elas não perguntam, olha, qual que é a sua intenção de engravidar, quais são os seus desejos, né? E para os homens isso não é muito perguntado, então acaba passando. Mas é super importante conversar isso, quais são os pontos de melhorias e investigar se existe algum problema anatômico ou hormonal extrínseco, né, que possa estar impedindo aí de engravidar naturalmente. E mesmo, gente, hoje em dia tem muitos médicos especialistas em reprodução assistida e em último caso ainda tem a fertilização in vitro, né, que é uma saída para quem não consegue engravidar de forma natural. Então, assim, é um assunto que é um pouco delicado, porque o que eu enxergo é que as pessoas, elas se sentem incapazes, né, quando elas se veem nessa situação, mas eu acho que uma das coisas mais legais é a gente ter esse assunto de uma forma aberta, né, sem preconceito, sem julgamento, porque tem pessoas que querem ter filhos mais fácil que outras, e a gente ter um espaço de escuta para entender o que está acontecendo e poder realmente ajudar. Por isso que eu achei que trazer esse assunto aqui para vocês hoje foge um pouquinho do escopo do que eu sempre falo, mas é um momento para a gente falar abertamente sobre isso, né? Porque muitos casais se sentem oprimidos, têm vergonha de falar que estão fazendo tratamento de fertilidade, têm vergonha de falar que estão tentando engravidar e não conseguem, mulheres que querem ser mães solos e têm dificuldade. Então, a gente precisa abrir mais sobre esses assuntos para ter mais compaixão e tentar ajudar, né? Se você tem alguma pessoa próxima de você, ou se você tá passando por isso, a gente tentar ajudar uns aos outros, né? E aí o que eu trouxe aqui foram pequenas dicas, coisas do dia a dia, que eu já falo pra vocês que independente de você querer engravidar ou não, já são medidas que vão trazer muita saúde, bem-estar, melhora de autoestima e principalmente melhor qualidade de vida, né? E qualidade de vida também é isso, é você poder conceber aí os seus desejos e aquilo que você quer pra sua vida. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. A Bianca colocou, né? Estresse e ansiedade são coisas mais difíceis da gente lidar. Porque a gente tá exposto ao estresse todos os dias. A gente tá exposto à ansiedade todos os dias, né? Então, tentar buscar alternativas que possam diminuir isso, né? Então, assim, buscar meditação, buscar hobbies, buscar fazer atividade física, alimentação também, vocês já sabem que contribui para isso, né? Então, alimentações menos inflamatórias, com menos tóxicos, menos industrializados, porque tudo isso vai contribuir para você ter um organismo mais inflamado, mais ansioso e mais complicado de lidar quando você tem uma situação de estresse que muitas vezes é externa, que você não tem controle sobre a situação, né? Então, eu sempre falo isso porque é tudo um conjunto, né? São engrenagens que vão entrando ali em sintonia. Por isso que eu acho que esse assunto teve tudo a ver pra gente conversar hoje, tá?
Vamos lá, Flávio. É normal mulher querer fazer sexo somente uma ou duas vezes por semana? Sim, Flávio, é normal. E assim, tem estudos hoje que até demonstram que tem pessoas que não querem fazer sexo nenhum dia. Tem pessoas que querem 5 vezes, tem pessoas que querem 7 vezes, tá? E isso vai depender, isso não tá relacionado, por exemplo, ao amor, a essa questão romântica, tá? Que a novela coloca, que os filmes colocam, tá? Eu acho que isso é uma questão muito mais de você entender quem tá ali do seu lado, as suas necessidades e entender se você tá querendo mais que ela, por que que isso não tá em conjunto, tá? Depois eu vou até indicar pra vocês um perfil de uma amiga minha que chama Juliana também, doutora Juliana Alves, psiquiatra. Depois eu vou colocar aqui nos comentários pra vocês. Ela fala muito sobre essa questão de libido, ela fala muito sobre essa questão de relacionamento e de como lidar com isso, sabe? Porque pode ser um problema fisiológico, né? A baixa de libido pode ser sim um problema fisiológico, mas pode ser um problema também psicossocial. E aí tentar entender por que não tá tendo essa compatibilidade entre os dois, tá? Depois eu vou achar aqui e mando pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nos comentários. E aí vocês seguem ela, porque ela fala muito sobre esse assunto. É muito legal. E até se vocês quiserem, eu posso convidar ela pra fazer uma live pra gente falar sobre isso. Porque afinal, o relacionamento também faz parte de um dos pilares da mente e do estilo de vida, né? Me dá um joinha aí, ô Flávio, por favor, se eu respondi sua pergunta, tá? Carol, realmente aqui no prédio as tias me perguntam todo dia sobre filhos. Então, se essa questão das tias ficarem perguntando, né? Eu acho que é bem interessante, mas é porque aqui a gente já tem conflitos de gerações, né? Onde a geração delas, as gerações das mulheres hoje em dia já tem outras prioridades, né? Tem outras funções. E aí talvez isso seja um conflito de gerações que a gente tem que entender, né? Então, eu acho que se a gente tá tendo conhecimento, se a gente tá tendo acesso a esse tipo de informação, cabe a gente entender, se tiver paciência, tentar explicar, se não, virar a página e seguir a vida de acordo com as suas próprias escolhas, né? Isso, Flávia Juliana Alves, mas eu vou achar o perfil dela e aí eu compartilho com vocês, tá? Beleza, vou ver se ela tem disponibilidade pra trazer aqui pra fazer uma live comigo, porque eu acho que é super importante. Eu achei que vocês gostaram aí do assunto, engajaram bem e tal, pra ela falar um pouquinho sobre assuntos que são muito tabus aí nos dias de hoje, mas que a gente precisa conversar sobre isso, tá? Então, minha gente, é isso. Esses são os fatores que eu coloquei pra vocês, né, de como o nosso estilo de vida, os hábitos de vida podem afetar a nossa fertilidade. Espero que tenha sido útil pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui ao vivo, porque eu gosto muito de ter gente ao vivo, porque dá esse feedback aqui, né? Dá essa interação. E convidar vocês pra semana que vem, no dia, acho que é 23, às 20 horas, na próxima quarta-feira, a gente vai ter mais uma edição da Inspiração pra Vida. E dessa vez eu vou trazer a Bruna, tá? Eu vou até colar o nome dela, é a Bruna Roblesperger, tá? A Bruna, ela sempre tá aqui, eu conheci ela na corrida, né? Ela é corredora, mãe, nutricionista, enfim. Ela tem N papéis sociais e agora, depois que o bebezinho dela nasceu, que ele tá já com uma idade, acho que ele tá com 1 ano, ela voltou a correr, já até ganhou pódio, enfim. Então ela vai trazer pra gente um pouquinho da experiência dela, de como conciliar todos esses papéis sociais e manter uma vida saudável e equilibrada, tá bom? Então eu espero vocês na semana que vem. Não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, gente. Me ajudem, amigos. Vê se essa live foi importante. É legal também que vocês continuem me sugerindo temas, tá bom? Porque o importante é que vocês realmente aproveitem os temas, que seja relevante e que faça diferença para que vocês saiam da live e já saiam aplicando aí todas as dicas, tá bom? Muito, muito obrigada e boa noite, pessoal. Tchau, tchau.